Recentemente, as ações da Azevedo e Travassos tiveram uma excelente performance. As ações saíram da casa de R$ 1,20 na metade de maio para R$ 2,30 na última sexta-feira, dia 23 de junho. E os movimentos recentes que a empresa anunciou indicam que a ação está se preparando para decolar nos próximos trimestres. Então fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou te explicar todos esses movimentos recentes da Azevedo e Travassos e por que isso é muito importante para o progresso futuro da empresa e também das ações. Para quem não conhece a Azevedo e Travassos, ela é uma empresa centenária com mais de 100 anos de história de atuação aqui no Brasil, porém hoje ela é considerada uma microcap na nossa bolsa, porque o valor da Azevedo e Travassos em bolsa está na casa dos 180 milhões de reais. A Azevedo atua no setor de infraestrutura, construção pesada e também no setor de óleo e gás. Quem quer conhecer detalhadamente a empresa e a tese de Azevedo e Travassos, eu vou deixar aqui no card um vídeo aqui do meu canal onde eu explico detalhadamente sobre a empresa e sobre a tese de crescimento de Azevedo e Travassos para os próximos anos. Mas voltando agora para o assunto principal do vídeo, que é esse momento muito bom da Azevedo e Travassos como empresa e também das ações da companhia na Bolsa de Valores. Recentemente, a Azevedo apresentou uma série de fatos relevantes que animaram muito o mercado e fizeram a ação disparar. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. Vamos voltar na apresentação do balanço do primeiro trimestre de 2023 pela Azevedo e Travassos. Esse balanço deixou muito claro para a gente que a parte de infraestrutura, o braço de infra da Azevedo e Travassos, já está reestruturado, está indo muito bem e já está sendo lucrativo para a empresa. Nesse balanço do primeiro trimestre, nós vimos a parte de infraestrutura da Azevedo e Travassos praticamente dobrar a sua receita líquida e já começar a apresentar um lucro líquido na casa de 8 milhões de reais. E esse aumento da receita é muito importante, porque como eu já expliquei anteriormente, no negócio da Azevedo e Travassos, quando ela pega um contrato, ela faz um dispêndio de capital muito grande no início para conseguir mobilizar aquela obra. E ela vai recebendo os pagamentos mensalmente. Então, muitas vezes a empresa tem uma receita crescente, mas os custos também crescem no início das obras justamente para fazer essa mobilização. E o lucro tende a vir com o passar dos meses à medida que os pagamentos forem sendo efetuados. O que pesou um pouco no balanço da Azevedo no primeiro trimestre ainda foram os ajustes da Reftos. A Reftos é uma empresa que a Azevedo comprou no final de 2021, era uma empresa que tinha muitos problemas, estava em recuperação judicial, mas que apresenta para a Azevedo uma grande oportunidade de entrar em um setor, que é o setor de óleo e gás, que é muito lucrativo, tem margens melhores do que o setor de infraestrutura e está crescendo absurdamente aqui no Brasil. Porém, como eu já falei, era uma empresa que tinha muitos problemas e que demandaria, como demandou, muitos ajustes por parte da Azevedo e Travassos. E esses ajustes acabaram contaminando os últimos balanços da empresa. Mas eu acredito que esses ajustes na Reftos estão cada vez mais próximos de terminarem e logo a empresa também vai começar a mostrar o seu lucro, o que vai ser muito interessante ter a parte de infraestrutura e a Reftos, que é a parte de óleo e gás, finalmente dando lucro para a Azevedo e Travassos. Alguns dias após esse balanço, no dia 30 de maio, a Azevedo e Travassos divulgou esse fato relevante que está aparecendo aqui agora. Nesse fato relevante, a Azevedo divulgou que conseguiu, juntamente à Secretaria da Fazenda de São Paulo, o desconto máximo para os débitos que a Azevedo e Travassos tinha no regime de recuperação fiscal. Foi um desconto de 65%. Além disso, a Azevedo conseguiu usar créditos fiscais de prejuízos acumulados, principalmente da Reftos, para abater mais ou menos 70% do valor restante. Isso foi muito importante, porque um dos grandes problemas da Azevedo era essa dívida que ela tinha. Ela tem duas grandes dívidas. Ela tem um passivo trabalhista e esse passivo da recuperação fiscal, que é uma coisa que vem de muito tempo atrás. E conseguir todo esse desconto, abater 70% do que restou e ainda conseguir um bom parcelamento, foi muito importante para a empresa e principalmente para a posição de caixa da companhia. Pouco tempo depois, a empresa divulgou outro fato relevante, dizendo que havia postergado o prazo máximo
para o exercício dos bônus de subscrição que ainda estão vigentes. A princípio, a primeira janela venceria agora em junho, porém a empresa postergou esse vencimento para outubro desse ano. E isso é um movimento muito importante que nos diz algumas coisas nas entrelinhas. Primeiro, é muito bom pontuar que esse bônus de subscrição é muito importante para reforçar ainda mais a posição de caixa da companhia. Então, se ela postergou esse exercício do bônus, quer dizer que a posição de caixa não está tão comprometida assim. Esse é o primeiro ponto. Além disso, por que uma empresa iria postergar o exercício desses bônus de subscrição? Na minha opinião, a empresa fez isso porque a empresa sabia que haveriam triggers que fariam a ação subir ainda mais. Como o preço da ação estava lá embaixo e o preço dos bônus de subscrição são um pouco mais altos, não faria sentido para os investidores exercerem esses bônus de subscrição pagando mais caro do que a ação está valendo no mercado. Então agora, com a ação subindo e continuando a subir, vai fazer muito mais sentido para os investidores exercerem esses bônus de subscrição, uma vez que as ações compradas através da subscrição estarão mais baratas do que as ações no mercado. E de fato, esses triggers aconteceram e fizeram as ações da Azevedo e Travassos disparar. O primeiro trigger foi o anúncio de um contrato com a Petrobras. A Azevedo conseguiu um contrato com a Petrobras para a construção e montagem de bombas de GLP no Gaslub de Itaboraí, no Rio de Janeiro. O valor desse contrato é de mais de 48 milhões de reais. Então é um contrato extremamente relevante e, além disso, ele mostra que a empresa segue convertendo o pipeline em backlog, o que também é algo extremamente importante, mostra que a empresa está ativa no mercado e, além disso, é muito bom frisar que a Azevedo e Travassos só pega contratos onde a margem é boa, ela não entra em leilão, ela não compromete as suas margens e a sua operação. Então a gente pode estimar, é óbvio que isso não foi divulgado, que esse contrato tem uma margem de pelo menos 2 dígitos, como todos os outros que a Azevedo sempre visa ganhar. E por fim, o último anúncio, o último fato relevante que a empresa divulgou foi esse aqui, aonde a Azevedo e Travassos comunica da criação e incorporação da Azevedo e Travassos Petróleo e também da Azevedo e Travassos Internacional. Em outras palavras, isso quer dizer que a Azevedo e Travassos está criando um braço para explorar oportunidades no mercado internacional, seja em infraestrutura ou petróleo e gás, e também está recriando um braço para a exploração de petróleo. Para quem não sabe, a Azevedo e Travassos foi a primeira empresa privada do Brasil a explorar petróleo. Ou seja, a empresa tem história e tem know-how, sabe como fazer essa exploração, o que é muito importante. Nós não temos ainda números concretos, não sabemos muito sobre essa nova operação da Azevedo e Travassos para exploração de petróleo. Porém, é um mercado que pode ser milionário, bilionário, nós não sabemos ao certo. Mas isso pode ser uma fonte de crescimento e principalmente de receita, de caixa para a empresa muito importante. Principalmente porque, como eu já falei, a Azevedo e Travassos tem know-how, tem história e também agora tem a Reftus, que é especialista nesse setor de óleo e gás. Quanto ao braço internacional da Azevedo, eu acredito que o principal foco da companhia deve ser nos países africanos, onde existe um gargalo muito grande de infraestrutura e muitas vezes não tem empresas com know-how, com a capacidade de tocar grandes obras como a Azevedo consegue tocar. E além disso, nós tivemos uma declaração de um diretor da Petrobras dizendo que a empresa saiu da África, mas pretende voltar para a África. Então, talvez a Azevedo e Travassos também esteja de olho nessa volta da Petrobras à África, e tendo esse braço internacional, a empresa já sai na frente para pegar muitos contratos naquela região. Nós temos a Azevedo indo para o mercado internacional, o que pode trazer muitas oportunidades para a empresa e não gera um custo muito grande para a Azevedo, porque basicamente ela vai manter a mesma equipe que ela tem hoje e ela vai tentar pegar contratos fora do Brasil. Se ela não pegar esses contratos,
não tem problema, segue focando aqui no Brasil. Mas se ela conseguir pegar contratos fora do Brasil, é uma avenida a mais de crescimento para a empresa. Além disso, tem a parte da exploração de petróleo, que, como eu já falei, a empresa tem história, tem know-how, sabe como fazer, e nós não temos ainda muitos números e muitas projeções a respeito. É bem provável que no call de resultados do segundo trimestre a empresa seja bastante questionada sobre isso e a partir daí nós tenhamos mais informações. Então vamos esperar um pouquinho para falar sobre esse braço de exploração de petróleo da Azevedo. E além de tudo isso, a gente segue com muitas obras de infraestrutura aqui no Brasil, sejam ferrovias, rodovias, óleo e gás, enfim, tem muita obra acontecendo aqui no Brasil e como eu já falei, a Azevedo e Travassos, ela é a melhor empresa, é a empresa mais bem posicionada para ganhar e para tocar essas obras. Então, à medida que a empresa siga tocando seus contratos de maneira célere, sem atrasos, siga convertendo o pipeline em backlog e consiga fazer os ajustes na Reftus para que dessa forma a Reftus pare de drenar o resultado da empresa, a gente vai ver os balanços cada vez melhores, o que com certeza vai fazer as ações da companhia terem uma ótima performance. Obviamente, sempre é bom ponderar que ela é uma microcap, tem uma liquidez muito reduzida e, obviamente, tem uma série de riscos envolvidos no negócio da companhia. Tem risco de execução, tem risco de tentar entrar, por exemplo, em obras em países africanos e acabar tomando um calote, não recebendo, enfim, existem alguns riscos, como todo negócio tem os seus riscos. Mas, sinceramente, olhando hoje o preço da ação, o valuation da companhia, o market cap que é muito pequeno e olhando por outro lado todo esse potencial que existe de infraestrutura, principalmente aqui no Brasil, eu acredito que a Azevedo Travassos, se conseguir fazer tudo direitinho, tem potencial para se multiplicar por algumas vezes. Mas agora me manda a tua opinião aqui nos comentários. Tu tá comprado, tá vendido, tá de fora de Azevedo Travassos, o que tu tá fazendo? E além disso, não esquece, né? Te inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível e também ativa as notificações para nunca perder nenhum conteúdo aqui do meu canal. Além disso, eu vou deixar aqui agora aparecendo de novo o vídeo onde eu explico detalhadamente sobre a tese de Azevedo Travassos. Então, se tu te interessou pela empresa, assiste esse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser muito importante e vai te esclarecer muito sobre a companhia.